Muito bem. Na segunda parte desse vídeo, nós vamos agora dar início ao processo de entendimento e conclusão do que de fato ocorreu entre Jesus e Maria Madalena. Para isso, nós iremos estar comentando sobre o livro A Última Tentação de Cristo e o livro de Dan Brown e o livro de Leonardo da Vinci, os quais faziam referência a esse suposto relacionamento entre o Salvador e Maria Madalena. Também um manuscrito que foi encontrado em textos de aramaico fazem a referência ao mesmo fato, inclusive dizendo que eles tiveram filhos. Bom, sobre esse tipo de assunto, primeiramente, assim como foi falado no primeiro vídeo, o link estará aqui na descrição. Esse tipo de coisa ele desvirtua o fundamento do Evangelho. A partir do momento que nós esquadrinhamos e tentar entender essas coisas, além de nós incorrermos ao erro, nós também estamos levando muitos ao escândalo e muitos, inclusive, a se apostatarem da fé. Sobre essa questão, mediante as circunstâncias presentes no livro do Evangelho de Mateus, nós temos que ter em mente que todos esses manuscritos que foram escritos em tempos anteriores, os quais trazem essas referências, são livros que basicamente visavam o quê? Eram pessoas, muitas das vezes mal intencionadas, que queriam ou até justificar um grau de parentesco com o Salvador, para inclusive assumir algum possível grau eclesiástico sobre a igreja. E o que nós sabemos que é gravíssimo, pois mediante a leitura do Evangelho de Mateus 24, nós entendemos que no fim dos tempos viriam muitos dizendo ser o próprio Cristo. E é muito provável que esses manuscritos sejam usados dessa forma, com esse intuito. De acordo com o livro de Colossenses, em seu capítulo de número 3, nós temos lá a noção de que nós precisamos pensar nas coisas do alto. E também nos evangelhos, Cristo diz que o reino dele não pertencia a esse mundo. Então, se o reino de Cristo não pertence a esse mundo e se nós precisamos meditar nas coisas do alto, Cristo, em momento algum, almejou as coisas aqui da terra. De tanto que ele, na tentação que foi levado ao deserto, ele repreendeu Satanás, dizendo: não só de pão viverá o homem. E quando ele faz essa repreensão, foi porque Satanás pediu para que ele transformasse as pedras em pães e comesse, para saciar a sua fome. E temos também o livro de Salomão, onde Salomão diz que correr atrás de riquezas, de toda sabedoria mundana, é o mesmo que correr atrás do nada, correr atrás do vento. Bom, sobre essas coisas, eu irei estar lendo com vocês alguns textos bíblicos para a gente concluir esse assunto. O porquê Cristo não pode ter se casado com Maria Madalena e porquê o fato das pessoas afirmarem isso significa um risco muito grande de desvio daquilo que é essencial que o Evangelho traz, que é a questão de amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo e almejar as coisas do alto e não as daqui da terra. Vamos aqui aos livros de Efésios, no seu capítulo 5, versículos 31 e 32, que diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, Cristo, ele é o marido da igreja. E a igreja é o quê? A palavra igreja vem da palavra eclésia, a palavra grega, que significa congregação. Então, se ele é o marido da congregação, então nós temos que entender que a missão dele aqui na terra não foi
casar e muito menos constituir família, e sim resgatar aqueles que se perderam, conforme Atos dos Apóstolos e o livro de Jeremias, né, que vão falar aí dessa restauração da unidade desse reino, dessa comunidade. No livro de Ezequiel e também no livro de Jeremias, sendo esses dois profetas que tipificaram a vida de Cristo aqui na terra, assim como Isaac, assim como Jacó, assim como José, assim como Moisés, eu vou estar lendo aqui para vocês alguns textos. No livro de Ezequiel diz o seguinte, Ezequiel 24, versículos 15 e 16. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eis que, às súbitas, tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentareis, nem chorarás, nem te correrão lá as lágrimas. Então Ezequiel ele era um homem casado, e Deus disse para ele que iria tirar a esposa dele. Por que tirou a esposa dele? Porque Deus queria que ele pregasse o evangelho aos cativos, que haviam sido levados como cativos à Babilônia, e não para que ele constituísse família. Aqui vemos um exemplo, né, do amor do profeta às coisas do alto em detrimento das coisas terrenas. Semelhantemente, Jeremias, o mesmo, algo parecido aconteceu. No livro de Jeremias, no capítulo 16, do versículo 1 e 2, diz assim, Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar. Nesse texto, Deus diz que iria, várias vezes para o profeta, afirma para ele que iria destruir, né, o reino de Judá por conta dos pecados daquele povo. E ele diz para Jeremias não se casar com ninguém, porque ele destruiria a terra, e nos versículos subsequentes ele diz que muitos chorariam. E ai daquelas, né, que tivessem filhos pequenos nesse período aqui, muito parecido com o que Cristo vai falar lá no livro de Mateus, capítulo 24. Ai das que estiverem grávidas naquele dia, né? Aí o livro de Jeremias aqui vai falar que a terra onde eles estavam, né, por conta do juízo, se tornaria em pó e cinzas. Agora, sobre esses assuntos, estarei trazendo aqui um outro texto para vocês. No livro da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, nos versículos 7 e 9, que diz o seguinte, Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro, de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, o apóstolo Paulo alerta que é melhor viver como solteiro, porque como solteiro, a pessoa, né, ele vai se dedicar mais às coisas de Deus. Porém, né, se a pessoa não se conter por conta, né, cada pessoa tem um jeito, né, de ser, de viver, que a pessoa se case, procure um casamento e se case. Agora, no livro da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, nos versículos 1 e 2, diz o seguinte, Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Então, por conta do pecado da prostituição, é necessário, né, que busquem, né, um casamento sério, um casamento sincero, para se ver livre das concupiscências mundanas e venham o que? Perder a salvação. Bom, a respeito desses textos que lemos agora, nós podemos entender claramente, né, que a nossa vida aqui na Terra, mediante ao fato dela ser extremamente passageira, então, muitos homens de Deus, como o próprio apóstolo Paulo, ou Timóteo, né, que foi ministro na igreja, Jeremias, Ezequiel, né, que a esposa dele foi morta, eles praticamente, Daniel também, por exemplo,
eles não se casaram. Por quê? Eles tinham uma missão que precisava ser cumprida, e se eles estivessem casados, aquilo atrapalharia um pouco o ministério desses profetas, desses homens de Deus. Lógico, temos aqueles que se casaram nas Escrituras, certo? Então, não é uma obrigação que você deixe de se casar, de constituir família, mas é recomendável. Isso é recomendável. Não pode ser forçado, mas é recomendável. O que eu quero trazer a respeito disso? Assim como a gente enxerga nos evangelhos que Cristo, ele teve fome, ele teve frio, ele teve sede, ele sentiu calor, ele sentiu medo, ele sentiu tristeza, ou seja, todos os sentimentos humanos, ele, sendo homem material, né, mesmo na sua extrema santidade, pois ele não cometeu pecado nenhum, ele sentiu sim no seu coração uma vontade de abdicar daquela missão que a ele tinha sido colocada. De tanto que é que o Evangelho vai dizer que ele fez a oração e ele disse: Pai, se possível for, afaste de mim este cálice. Porém, eu digo que seja feita a tua vontade e não a minha, caso não tenha como afastá-lo de mim, né? Aqui parafraseando as palavras do mestre. E segundo um evangelho, um livro apócrifo, né? Evangelho de Maria, capítulo 1, diz o seguinte, né? Ocorreu naquela ocasião em que não só a Maria, mãe de Cristo, mas a Maria Madalena e uma outra Maria que também estavam com elas, viram, né, Cristo ressuscitando, né? Cristo com o corpo transformado, né, após a morte, ressuscitado. E aqui nesse texto ele diz o seguinte: Pedro disse a Maria: Irmã, nós sabemos que o Salvador a amou mais do que a outras mulheres. Conte-nos as palavras do Salvador que tens em mente, visto que conhece, e nós não nem ouvimos falar delas. Maria respondeu e disse: O que está oculto de vós dividirei convosco. Ela começou a dizer as seguintes palavras. Ela disse: Vi o Senhor em uma visão e eu lhe disse: Senhor, eu ouvi hoje uma visão. Ele respondeu e me disse: Bendita sois vós, visto que não oscilaste ao me ver. Então a gente vê esse texto aqui. Esse texto, né, desse livro aqui, assim como alguns livros apócrifos, vão deixar implícito, né, essa questão, né, dele ter uma certa admiração pela pessoa de Maria Madalena. Mas isso não quer dizer que ele se casou com ela e muito menos que teve filhos com ela, igual os livros que foram citados aqui no começo desse vídeo. O que pode ter ocorrido, é uma possibilidade, não estou afirmando nada, é que nessa situação em que ele provavelmente, né, que ele fez a oração cogitando, né, que o Pai afastasse dele aquele cálice, né, que estava, aquela missão dolorosa que estava colocada diante dele, muito provavelmente, né, possivelmente, ele talvez tinha algumas pretensões humanas que desviavam, né, do foco da missão, mas ele obedientemente cumpriu a sua missão, que era dolorosa. E, cumprindo essa missão, ele alcançou, mediante a fé, né, isso está aí um exemplo, né, do que nós precisamos fazer, ele alcançou coisas muito maiores e inimagináveis. Para fechar esse vídeo, para concluir, deixo aqui para vocês uma recomendação, que muitas das vezes é bom a gente procurar se abster de certos assuntos, de esquadrinhar certos assuntos, que extrapolem aquilo que está nas Escrituras, porque muitas das vezes
podemos correr o risco de incorrer no pecado que está descrito no livro de Levíticos. Vocês não devem descobrir, segundo o livro de Levítico, vocês não devem descobrir a nudez do vosso pai, da vossa mãe, do vosso irmão, da vossa cunhada. Então, quanto mais ficar querendo esquadrinhar coisas relacionadas ao próprio Pai e ao próprio Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Bom, espero que tenham gostado desse material. Que Deus vos abençoe.